Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Preparando os nossos corações para a prece, vamos ouvir a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de 1 a 8. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal espírito com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando o Teu Evangelho, nesta nossa querida Escola Jesus Cristo, neste mês tão importante para os nossos corações, em que comemoramos 86 anos da nossa querida escola. Obrigada, Senhor, por tudo que temos recebido. Ajuda-nos, Senhor, a seguir à frente, seguir animado, com coragem no nosso trabalho e principalmente, Senhor, com alegria no coração, para que possamos espalhar o Evangelho com tanto amor que nos foi dado. E de espalhar com os outros também, Senhor, com o mesmo amor que Jesus nos deu a sua palavra. Fica conosco, Senhor, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja. Meus irmãos, nosso estudo da tarde de hoje é no livro No Roteiro do Evangelho. A gente fala nesse livrinho porque ele é pequeno, mas cada página, cada mensagem, quanto ensinamento nós temos tido. A mensagem de hoje é a 35 deste livro que foi psicografado por Vera Lúcio, pelo espírito de Otília. Coloca sempre aqui título que nos chama a atenção. Como provarei? Como que eu vou provar? Depois, ela bota o versículo que vai ser comentado. E o versículo de hoje é sobre a carta, está contido aqui, na carta dos Gálatas, que Paulo escreveu. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo
e não noutro. Olha que coisa importante. Mas cada um prove a sua obra. Vamos olhar um pouquinho, parar um pouquinho, nos deter um pouquinho, para a gente refletir sobre este versículo. Mas cada um prove a sua obra, a nos mostrar que o exame é uma responsabilidade individual. Cada um de nós vai examinar a si mesmo. E ninguém é nomeado para ser examinador oficial do irmão. Nós temos que provar a nossa obra, provar para nós mesmos. Cada um é chamado a contemplar nas suas obras e não nas obras do outro. Nossa obra é o serviço que o Senhor nos deu a realizar. E neste livro, Palavras de Vida Eterna, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico, ele tem uma página intitulada Tua Obra. E quando a gente fala assim, a minha obra, a gente pensa logo que é uma coisa muito importante. É importante, mas a gente pensa numa coisa grandiosa. Mas para nós é importante e é grandiosa. Olha o que Emmanuel nos fala no primeiro parágrafo. Ainda mesmo que se sintas em lugar impróprio as tuas aptidões, e mesmo que as suas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Ainda mesmo que a gente não se sinta assim, ache que o nosso serviço é muito pouco, é muito simples, que eu poderia fazer uma coisa melhor, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que pode produzir melhor e aprender com mais segurança. Então, se nós achamos que a nossa obra é pequena, que o nosso trabalho é pouco, que a nossa tarefinha é muito pequena, vamos fazer aquilo como deve ser feita, com muito cuidado, com muito amor, porque aquilo ali é que nós temos que fazer. Ser fiel no pouco, eu te darei a coroa da vida. Nós temos que aprender a ser fiel com aquilo que nós fomos chamados. Tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. A nossa obra é particular, é só nossa, é intransferível. E qual será a nossa obra? A profissão que nós exercemos é uma obra nossa. Foi ali, naquela profissão, que Jesus nos chamou. Ah, mas eu não dou para ser isso. Eu sou professora, mas eu gostaria de ser médica. Mas se nós fomos encaminhados para aquela profissão, e é ela que nós estamos exercendo, nós temos que cuidar com muito amor, muita alegria, naquela profissão que eu tenho. Porque a obra constrói a gente e construímos obra, isto é, dando exemplo. Naquela minha obra pequenininha, de repente, é para tomar conta dos meus filhos. Eu sou uma dona de casa, então cuido com amor, procuro levar aquelas crianças o melhor de Jesus. Procuro ter alegria em fazer aquilo. Se eu tenho que cozinhar todo dia, vamos colocar alegria naquilo. Isso que nós temos que sempre lembrar,
Emmanuel termina dizendo assim: tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu a realizar. A tua obra, a nossa obra de hoje é o serviço que Deus nos deu a realizar. E nós sabemos que neste mês é o aniversário da nossa querida escola, das duas escolas, do plano espiritual e do plano terreno. 17 foi do plano espiritual e 27 foi no plano terreno. Então, eu trouxe aqui do livro 30 anos com Chico, várias coisas que os espíritos disseram sobre a nossa escola. E Bonifácio de Carvalho, um dos primeiros diretores da nossa escola, que nós chamamos de Bonifacinho, porque era como a nossa querida amiga Candinha chamava, era o marido de Dona Candinha. Então, Bonifacinho veio para a gente e nos diz assim: meus irmãos, a escola é a obra que Jesus nos confiou no campo terrestre. Desencarnados e encarnados, sejamos suas colunas vivas na exemplificação dos seus sublimes ensinamentos. Olha que coisa! A minha obra é a escola? Mas eu não faço nada na escola? Então vamos fazer. Não vamos só frequentar a escola, vamos procurar um serviço. E ele diz assim: é a obra que Jesus nos confiou no campo terrestre. Foi confiada a nós. Não foi confiada só ao fundador, não foi com o nosso querido Clóvis. Ela foi confiada a todos. Aqueles que pregam, aqueles que trabalham na cozinha, aqueles que trabalham na sopa, aqueles que distribuem o café da manhã, aqueles que varrem a escola, que limpa, foi confiada a todos nós. É uma obra nossa, meus irmãos. Vamos lembrar sempre disso. A escola é uma obra nossa. É uma obra que Jesus nos confiou. E ele continua: desencarnados e encarnados, olha a ligação um com o outro. Sejamos suas colunas vivas na exemplificação dos seus sublimes ensinamentos. Trabalhar para ajudar a escola e exemplificar para mostrar ao mundo o que é a escola. O exemplo simples. Não vamos esperar ser presidenta, nem diretora doutrinária. O que nós somos. A minha missão, a minha obra, a Escola Jesus Cristo, é a obra que Jesus nos confiou no plano terrestre. Foi o que Bonifacinho mandou para nós. E nós recebemos esta obra com muito amor e queremos pedimos sempre a Deus para que possamos ser ou encarnado ou desencarnado, sejamos colunas vivas na exemplificação dos seus sublimes ensinamentos. Nós temos que ser colunas vivas para exemplificar os sublimes ensinamentos que nós aprendemos aqui. Continuando ainda no versículo, ele diz: cada um prove a sua obra, e então vai entender como o resultado teve êxito. Como se esse resultado declarado pressupõe-se que a prova teve êxito. Então, terá o seu motivo de glória em si mesmo, somente, e não no outro. Não é a gente ter um motivo de glória, não
não é de ficar vaidoso em nos acharmos melhor do que os outros, não é isso. Mas sim o enfoque da responsabilidade para cada um. Somos responsáveis por nós mesmos. Eu vou ver como que eu vou provar para mim mesmo se a minha obra está boa, se a minha obra está bem encaminhada, se eu faço todo o esforço para que a minha obra seja perfeita. Então, é um enfoque de responsabilidade para cada um e não de vaidade. Podemos ter uma satisfação quando a gente vê que o trabalho que a gente fez saiu bom, a gente fica satisfeita. Isso se chama alegria, porque eu faço muito tricô. Então, quando eu encho a minha caixinha de tricô, dos sapatinhos de neném, que eu olho para ela, mas eu fico muito alegre. Fico muito alegre, não fico vaidosa, achar que os meus sapatinhos são mais bonitos do que todo mundo. Não, mas que os meus tão bonitinhos estão. Que aquilo ali foi feito com muito amor, foi. Então, aquela obrazinha pequenininha está sendo boa. Se eu faço com amor, se eu faço com carinho, e que no final eu tenho uma alegria. Porque a nossa obra é para nos trazer alegria. O evangelho não traz tristeza, não. Não é para entristecer ninguém. Ele é o consolador, é que vai trazer o que nós precisamos fazer para sermos felizes. Então, depois que Otília fala sobre como provarei, li a mensagem, o versículo, e ela agora vai nos perguntar a si mesmo. Ela faz uma pergunta e depois ela responde. Olha que maravilha, meus irmãos. Se me faltam virtudes, se permanece por conquistar em meu espírito as qualidades essenciais para julgar acertadamente, como provarei serem bons ou não os trabalhos de minha existência? Como que eu vou provar que o que eu estou fazendo é bom ou ruim? Eu vou me ver eu mesma. É uma autoanálise. Aí Otília segue. Se na realidade falta aos teus olhos a capacidade de enxergar um pouco além da matéria densa, se na realidade, se o que eu estou pensando, eu não tenho capacidade de enxergar um pouco além da matéria, se eu faço aquela obra, aquele trabalho, como que eu tenho feito? Eu tenho colocado amor? Eu tenho colocado alegria? Ou eu faço, vou fazer isso aqui logo para acabar logo, sem satisfação? Se a minha obra não me dá alegria interior, se a tua mente carece de percepção necessária para perceber quais dos caminhos de uma encruzilhada em tua vida poderá te conduzir aos campos de real aproveitamento e de paz construtiva. Às vezes aparecem em nossa vida duas opções e eu vou ter que escolher. Então, se eu não tenho ainda essa percepção, o que fazer? Se te escapa a compreensão, o significado final de um trabalho que a vida colocou em tuas mãos, por que chegou a mim essa aptidão, esse talento? Por que eu fui escolhido para isso? Se te escapa a minha compreensão, recorda-te que a primeira prova,
a que deve submeter as ocorrências e feitos de tua vida é aquela em que tu sejas provado. Então, eu acho que esta é a minha obra. A minha obra é trabalhar na escola. A minha obra é na minha profissão, eu fazer do melhor jeito que eu sei, dar o meu melhor para a minha profissão, dar o meu melhor na minha casa. Então, como é que eu vou ser provado por mim mesmo? Primeira coisa que ela diz, se a boa vontade ditou seus atos. Aquele meu serviço, para se transformar em obra, ele tem que ter algo mais. Não é só aquela matéria. Ele tem que ter algo mais. Se a boa vontade ditou os seus atos, se eu faço aquilo com boa vontade, e não triste, zangada, amargurada, que aí assim eu nunca vou encontrar felicidade na terra e nem vou me evoluir. Por quê? Eu não transformei o meu trabalho em obra. Se a confiança na bondade ilimitada do Senhor não te ajudou a seguir sem temor pelo caminho tortuoso e difícil, como é que nós estamos lutando? Nós estamos com confiança na bondade ilimitada do Senhor? Nós temos confiança nas palavras que Jesus veio nos dizer? Aí a gente pensa, será que eu tenho confiado? Eu às vezes confio, às vezes desconfio. Então a gente pede a Deus que a gente confie com fé, que a gente tenha fé, tenha confiança. Se a tua consciência sinceramente te aprova nos labores de cada dia. Olha a nossa consciência. Como anda a nossa consciência? Pesada ou leve? E aqui ele nos dá várias coisas que nós podemos ver como está a nossa consciência. Se a tua consciência sinceramente te aprova nos labores de cada dia, no pão que dás, nas migalhas de pão, na comida que a gente dá a alguém. Como é que eu estou fazendo isso? Estou colocando boa vontade? Estou feliz? Estou tendo amor por fazer isso? No óbolo que entregas, a gente entrega, deu uma coisa a uma pessoa, peguei esse copo e dei. A pessoa faz dele o que quiser. E não eu ficar investigando. Puxa vida, eu dei esse copo para fulano com tanto amor e ele deu para outro. Às vezes ele deu com mais amor ainda. Eu aqui lembro uma vez que eu fui visitar Chico, eu, Hilda, Silvinha, Gilda e mais algumas da escola. E Hilda havia comprado, não sei se ela lembra dessa história, Hilda havia comprado uma manta, usava muito aquelas mantas de lãs quadriculado, uma manta linda, um quadriculado suave, muito bonito. E mostrou a gente, olha gente, eu vou levar isso aqui para Chico. E vou dar a ele em nosso nome, que nós que estamos levando. Aí nós ficamos satisfeitas e sentamos. Hilda sentou pertinho na hora da saída. Hilda sentou, Chico pegou Hilda, botou pertinho dele e Hilda logo pegou, que todo mundo vinha falar com Chico, ela foi e deu o cobertor, a manta linda, que ela havia comprado, mas com muito amor, com muita alegria para Chico.
E Chico pegou a manta, achou bonito, botou no colo, beijou as mãos de Hilda com todo carinho, e ela ficou alegre, nós também. E foi começando, passou uma, passou outra, Chico perguntava, e perguntava por uma e outra. Daqui a pouco passou uma velhinha, ele perguntou, como é que está? E o seu reumatismo melhorou? Ah, seu Chico, melhorou mais ou menos, mas está muito frio, e eu não tenho coberta, eu não tenho cobertor. Na mesma hora, o Chico Bondade Xavier pegou a manta e deu para a velhinha, e olhou para Hilda. E Hilda ficou mais alegre ainda. Que coisa linda que foi a compreensão dela. Ela disse, viu? Chico deu com amor mais ainda. Quando a gente dá uma coisa à pessoa, é da pessoa. Ele gostou muito da manta, mas ele quis dar aquela alegria que ele teve para aquela velhinha que não tinha. Eu acho isso, na vida de Chico, uma coisa maravilhosa. Isso não é novidade para ninguém, mas é bom que a gente fale sempre, para que lembre nos nossos corações, quando der uma coisa a uma pessoa, que foi dado. Na atitudes que adota, qual tem sido a nossa atitude perante o nosso próximo? De compreensão, de perdão, de bom ânimo, de alegria. Quando eu falo em alegria, não é essa alegria de gargalhadas, essa também é alegria, porque às vezes a gente dá uma gargalhada, mas é aquela alegria que é no coração, aquilo que vem de dentro. Nas palavras de conforto que pronuncia, quantas vezes somos levados a falar com uma pessoa, uma palavra boa, que a gente às vezes nem pensou nisso, somos intuídos. Então a gente fala aquilo e aquilo é tão bom para aquela pessoa. Se nós estamos falando sempre com amor, no ensinamento que transmites, no tudo que a gente tem oportunidade de falar com o outro, transmitindo o ensinamento que nós já sabemos, lógico que nós não vamos sair falando com todo mundo, mas na ocasião propícia, na ciência que estudas e aplicas, e se sentes a alegria verdadeira e equilibrada, a fraternidade legítima, o entusiasmo sadio pelo trabalho útil a todo. E se sentes a alegria verdadeira, é essa alegria do coração. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente sente uma satisfação. O entusiasmo sadio, o entusiasmo é Deus conosco, o entusiasmo sadio, o entusiasmo divino pelo trabalho útil a todos. Provarás ser boa a obra de tua edificação intelectual nas escalas da sabedoria divina. Provarás ser boa a obra de seu crescimento espiritual para a estatura dos ensinamentos evangélicos. Provarás em si ser boa a maior obra que o Senhor nos confiou ao teu espírito, a de viveres para o bem. Essas tarefinhas que nós podemos transformar em obras que nos são dadas durante a vida, mas tem essa, a maior dobra, a maior obra que nós temos, a de viveres para o bem, sentindo que em ti mesmo a glória de afazeres para a honra do Pai eterno, e não somente pelo reflexo que possa ter naqueles para que te faças. Nós vamos fazer o bem, viver para o bem, não pensando que nós vamos ter só sentindo que em ti mesmo a glória de prazeres para a honra do Pai eterno. Porque ao fazer aquilo, alguém falam às vezes, obrigada, que Jesus o abençoe, para a glória de Jesus.
o entusiasmo sadio, não, e não somente pelo reflexo que possa ter naquele para quem a fazes. E para terminar, eu sou fã, gosto muito de poesia. E eu sonhei um dia desse com Clóvis. Ele estava sentado, sorrindo, naquele sorrisinho dele, carinhoso, amável, e virou para mim e falou assim: toma, Ana Maria. E me deu um papel. Eu, na hora, senti que ele estava me dando uma poesia. Não sei qual é, mas ainda vou dizer em alguma pregação. Então, por isso que eu gosto de terminar as minhas pregações com as poesias. Quem sabe eu acerto em uma. Quem sabe que não é essa de hoje. Essa se intitula Mãos, porque a nossa obra tem que sair das nossas mãos. A vida é sempre a harpa divina que pode estanger miraculosamente pela carícia de tuas mãos. Quantas vezes, amigo, podes improvisar o cântico da paz e a bênção da ternura com o simples movimento dos teus braços, irmãos? Escutaste algum dia a música do afeto que nasce doce e pura no tenro coração da criança que ajudas? Conhece, porventura, o hino de esperança, de alegria e de sol a erguer-se sem palavras da alma reconhecida aos teus gestos de amor? Há sempre um mundo vasto de júbilo infinito a nascer de teus braços, toda vez que arremessas minúsculas migalhas de nobre auxílio aos outros. Aprende, enquanto é tempo, a plantar sem limites a ventura de todos no trabalho bendito do progresso e da paz. Porque, se as mãos inertes se fazem antenas mortas, os braços que se elevam no serviço comum são sempre asas brilhantes, a desferirem voo no celeste caminho da harmonia e da luz. Rodrigues de Abreu, do livro Cartas do Coração, psicografia de Chico Xavier. E eu vou pedir licença para reler os últimos versos. Aprende enquanto é cedo a plantar sem limites a ventura de todos no trabalho bendito do progresso e da paz. Porque se as mãos inertes se fazem antenas mortas, os braços que se elevam no serviço comum são sempre asas brilhantes a desferirem voos no celeste caminho da harmonia e da luz. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, ajuda, Senhor, a nossa melhoria. Ajuda, Senhor, para que possamos fazer tudo o que estudamos nessa tarde, para que nossas mãos, Senhor, nunca estejam inertes como antenas mortas, e sim trabalhando, Senhor, trabalhando em busca do seu reino, de amor, de compreensão, de perdão, Senhor. Ajuda-nos sempre, Senhor, para que nós possamos sempre fazer o melhor. E te pedimos, Senhor, hoje, com todo carinho, todo amor que vai nos nossos corações, nos ajude, Senhor, a trabalhar nesta obra maravilhosa
que nós recebemos, que é a nossa escola Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, trabalhar com amor, com união, com carinho um com o outro e sempre juntos, Senhor, no trabalho, na oração, dando o nosso exemplo, pequenino que seja, mas que possamos sempre pensar que nós falamos um pouquinho com os nossos atos das coisas que aprendemos na nossa escola Jesus Cristo. Lembrando aqui da minha avó, que nós todos chamávamos, ela se chamava Dona Vivi. E quando a gente falava, a senhora fez isso errado, Dona Vivi, ela dizia, não, minha filha, eu não quero errar. Eu sento no banco duro da escola Jesus Cristo, porque no início eram bancos, não eram cadeiras, Senhor. Não, Senhor, eu não quero errar, porque eu sento no banco duro da escola Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe, Senhor, e nos ajude a seguir em frente, com a consciência tranquila, Senhor, do dever cumprido, transformando todo o trabalho que nos chega em nossas mãos em obras, Senhor, que tenham nosso carinho. Obrigado por tudo e fica conosco, abençoando toda a diretoria da nossa escola que a conduz neste momento. Obrigada, Senhor, que assim seja.